Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje a verdade vem à tona. Não, você não leu errado. Christopher Nolan está fazendo um épico mitológico. Mas o mais inacreditável é o que quase ninguém percebeu. The Odyssey não é só uma adaptação da Odisseia de Homero. É, possivelmente, o filme mais pessoal e arriscado da carreira dele. E isso muda tudo. A estreia aconteceu de forma restrita, em sessões antes de Jurassic World, como se o próprio trailer fosse uma relíquia escondida pelos deuses do cinema. Mas o que eu vi naquela tela parecia um labirinto emocional montado por um titã do tempo, com todos os signos visuais de Nolan, mas agora sob o peso da mitologia grega. E é aí que entra a provocação. Por que um diretor obcecado por memórias, realidades fragmentadas e o colapso do tempo decidiu mergulhar justamente na jornada de um homem condenado pelos deuses a vagar por uma década, sem controle algum sobre o próprio destino? Porque talvez, para Nolan, Odisseu seja mais do que um personagem clássico. Talvez ele seja o espelho definitivo de tudo que o diretor sempre tentou construir com Cobb, Cooper e Oppenheimer. Homens dilacerados por escolhas que o mundo não perdoa. Mas tem uma coisa que ninguém está falando. E que o trailer sugere em silêncio absoluto. Já volto nisso. O que temos por enquanto é uma obra com o elenco mais poderoso da atualidade. Tom Holland, Jon Bernthal, Robert Pattinson e Matt Damon. Todos orbitando ao redor de um vazio. O vazio deixado por Odisseus, o rei de Ítaca, que desapareceu após a Guerra de Troia. E nesse vazio, Nolan constrói não só uma busca, mas um quebra-cabeça narrativo digno de Tenet. A diferença é que aqui, o tempo não é apenas um recurso, ele é um castigo. E o castigo é o que mais nos revela sobre quem são os verdadeiros vilões dessa jornada. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Porque a jornada de Odisseus e a mente de Nolan estão prestes a se fundir num épico que vai muito além de Troia. O trailer começa com uma voz grave, arranhada pelo tempo. E não é qualquer voz. É Robert Pattinson narrando, com um tom sombrio e quase poético. Darkness. Zeus's law smashed to pieces. A kingdom without a king. Since my master died, he knew it was an unwinnable war, and then, somehow, he won it. A frase parece só mais uma introdução épica, mas esconde camadas perigosas. Porque o que ele chama de guerra impossível é a Guerra de Troia. E o rei sem trono é ninguém menos que Odisseus. Essa escolha de palavras não é gratuita. Nolan usa a mitologia como veículo para discutir algo muito mais atual: o colapso da ordem, a perda de liderança e a falência dos deuses como sistema de justiça. Quando Pattinson diz que a lei de Zeus foi quebrada, ele está apontando para a ruptura entre o que deveria ser sagrado e o que foi corrompido. Um vácuo de poder, um mundo à deriva. E é nesse mundo que Odisseus deixou de ser herói para se tornar um fantasma político, um nome lembrado, mas não visto. Mas tem mais um detalhe. Pattinson não está apenas narrando. Ele diz: "Meu mestre morreu." E com isso, levanta a maior suspeita de todas. Quem é esse personagem misterioso? Tudo indica que ele é Eumaeus, o servo fiel de Odisseus, o criador de porcos, que nos poemas originais representa a humildade que resiste ao tempo. Se for mesmo o caso, Nolan colocou Pattinson num papel que observa o caos sem poder interferir, mas com um conhecimento profundo do que foi perdido. E isso pode transformá-lo no narrador mais perigoso do filme. Mas tem uma quebra nessa fala, um detalhe quase jogado fora. E então, de alguma forma, ele venceu. A frase entrega mais do que parece. Nolan não está interessado apenas em mostrar a guerra. Ele quer que você desconfie da vitória. Porque a verdadeira tragédia talvez esteja no que aconteceu depois que Odisseus venceu. E isso ainda não foi mostrado. No centro da história, quem carrega a ação é Telemachus, interpretado por Tom Holland.
Um jovem que cresceu à sombra de uma ausência. O pai, Odisseus, desapareceu há anos após vencer a Guerra de Troia. E o que deveria ser uma volta gloriosa para Ítaca virou um silêncio insuportável. O reino foi tomado por aproveitadores, a rainha assediada por pretendentes e o herdeiro empurrado para a dúvida. Mas o que Nolan faz aqui é mais do que um arco clássico de filho em busca do pai. Ele transforma essa busca num confronto entre fé e razão. A cena-chave acontece num banquete. Roland está à mesa, cercado por figuras poderosas. Jon Bernthal observa tudo com aquele olhar entre o cético e o provocador. Atrás dele, quase em segundo plano, uma presença silenciosa. Lupita Nyong'o. A câmera nem foca totalmente nela. Mas a composição da cena diz mais do que qualquer fala. Essa é, quase certamente, Atena. A deusa que, na mitologia, decide proteger Telemachus e inspirá-lo a partir em busca do pai. Mas atenção, aqui ela não desce do Olimpo. Ela sussurra, através de símbolos, gestos e aparições sutis. E é nesse momento que a narrativa começa a se dividir. De um lado, a jornada de Odisseus, que ainda é um mistério. Do outro, a jornada do filho tentando reconstruir uma memória que nunca teve. Nolan está recriando a estrutura da Odisseia, mas com foco duplo. Pai e filho, em tempos diferentes, ambos tentando sobreviver à mesma maldição, a ausência. Um procura o caminho de volta, o outro, um rastro que o convença a seguir em frente. Mas tem um elemento nessa cena que não combina com o estilo tradicional de Nolan. A forma como o banquete é filmado lembra mais uma peça teatral, com planos abertos, iluminação quase sagrada e um clima de expectativa suspensa. Como se todo mundo ali estivesse esperando algo que nunca chega. Isso pode ser uma pista do que vem depois, porque o que Telemachus está prestes a ouvir muda completamente o rumo da história. Quando Telemachus confronta o personagem de Jon Bernthal, a conversa parece casual. Mas nada em Nolan é casual. Alguns dizem que ele está morto. Outros, que está preso? O que você acha? Essa sequência, dita com um leve tom de ironia, esconde uma verdade que vai além das palavras. Porque Bernthal não está só informando. Ele está testando Telemachus. E, principalmente, está protegendo algo. Ou alguém. Nos poemas de Homero, o personagem de Nestor é um velho rei que orienta o jovem Telemachus sobre os últimos passos conhecidos de Odisseus. Nolan parece atualizar esse papel para algo mais ambíguo. Bernthal assume uma postura desconfiada, quase sarcástica, mas com traços de quem sabe muito mais do que diz. E a risada que ele solta quando fala sobre prisão não é alívio, é lembrança amarga. Uma risada que parece dizer: você não sabe nem o que está procurando. E aqui vem o ponto mais desconcertante. A tal prisão de Odisseus não é feita de grades. É a ilha de Calipso. Uma deusa ninfa que o aprisiona durante 7 anos, oferecendo conforto, imortalidade e prazer, mas ao custo da liberdade. Visualmente, o trailer mostra Odisseus à deriva, isolado, cercado por um mar de azul escuro e silêncio. A câmera se aproxima devagar e o som parece suspenso, como se até o tempo estivesse cansado. É um tipo de cativeiro que Nolan entende bem, o cativeiro da repetição, do trauma, da eternidade sem escolha. Mas há algo mais perverso aqui. Porque a fala de Bernthal não termina com um ponto. Termina com uma provocação. O que é uma prisão? Essa pergunta, colocada de forma tão solta no trailer, pode ser a chave de toda a estrutura do filme. Nolan está nos perguntando: o que prende um homem? A vontade dos deuses? O amor de uma deusa? Ou o próprio orgulho? Só que antes da resposta, há outra cena. Um frame rápido, quase imperceptível. Uma figura sentada à beira-mar, mãos enterradas na areia, olhando o horizonte. Não há fala, mas o silêncio dessa imagem diz mais que qualquer diálogo. E o que ela representa?
muda a noção de prisão que o filme propõe. Na superfície, The Odyssey parece um drama sobre homens errantes e reinos perdidos. Mas embaixo dessa narrativa, Nolan planta a semente de um conflito muito mais antigo e muito mais cruel. A verdadeira batalha não é entre gregos e troianos, nem entre pai e filho, mas entre deuses. Poseidon e Atena são os dois polos opostos que moldam cada obstáculo da jornada de Odisseus. E o filme faz questão de mostrar que o problema não é só o mar, é quem comanda o mar. Tudo começa com a ira de Poseidon. Odisseus, ao cegar o ciclope Polifemo, que era filho do deus dos mares, desafia o próprio equilíbrio das leis divinas. E ao fazer isso, não apenas ofende Poseidon, ele humilha um deus. E como qualquer fã de mitologia grega sabe, não há pecado maior. O que vem depois é uma década de punições silenciosas, ventos contrários, monstros marinhos, ilhas ilusórias, ninfetas imortais. Cada novo desvio da rota não é acaso. É uma retaliação programada. Mas aí entra Atena. Nos textos clássicos, ela é a deusa protetora de Odisseus. Representa a sabedoria, a estratégia, a justiça que observa sem se impor. E é exatamente assim que Nolan parece retratá-la. Uma figura que age nas sombras, como uma inteligência oculta, usando intermediários para manipular o curso dos acontecimentos. Lupita Nyong'o aparece brevemente, silenciosa, quase fora de foco. Mas o olhar é firme. E isso é essencial. Porque Atena, ao contrário dos outros deuses, não grita. Ela insinua. E o trailer deixa escapar um detalhe que confirma essa guerra fria entre divindades. Quando Pattinson fala que Zeus's law was smashed to pieces, ele está falando de um mundo onde nem os deuses conseguem manter a ordem. E isso é raro. Em qualquer outra história, Zeus seria o centro do panteão. Aqui, ele é uma ausência. O que está em jogo não é a vontade dos deuses. É o fracasso deles em manter a harmonia. Mas tem uma coisa que quase ninguém percebe. Essa disputa entre Poseidon e Atena não é só mitológica. É simbólica. Poseidon representa o instinto, a fúria, o caos emocional. Atena representa o controle, a razão, o plano estratégico. Odysseus está preso entre essas duas forças, e quanto mais ele tenta navegar entre elas, mais se afasta de casa. O que Nolan está contando é a história de um homem dividido entre impulso e lógica, entre destino e livre-arbítrio. Só que o preço por desafiar os deuses ainda não foi totalmente cobrado. O que sempre diferenciou Odisseus dos outros heróis da mitologia grega é a ambiguidade. Ele não é forte como Hércules, nem nobre como Aquiles. Ele é estrategista. Ele engana, disfarça, manipula. E Nolan entende isso profundamente. O Odysseus que vemos nesse trailer não é um mártir nem um guerreiro perdido. É um homem marcado pela própria arrogância. Um rei que se perdeu. Não só no mar, mas dentro do próprio ego. No material clássico, a desgraça de Odisseus começa quando ele vence o Ciclope. Ele poderia ter escapado em silêncio, preservando a si mesmo e sua tripulação. Mas não. Ele grita seu nome aos 4 ventos, provocando Poseidon, como se fosse invencível. E é aí que a tragédia toma forma. Nolan capta exatamente esse momento psicológico. No trailer, há um frame em que vemos Odisseus sozinho, em uma jangada improvisada, os olhos fixos no horizonte como se estivesse preso não ao mar. Mas há um erro que se recusa a admitir. Esse tipo de falha moral, o orgulho que custa caro, está presente em quase todos os protagonistas de Nolan. Em Oppenheimer, é o cientista que cria a arma que teme. Em Interestelar, é o pai que abandona os filhos por um bem maior. Em A Origem, é o homem que mente até para si mesmo sobre a morte da esposa. E agora, com The Odyssey, parece que Nolan encontrou sua versão definitiva desse arquétipo. Alguém que quer voltar para casa, mas que talvez não mereça mais estar lá. Mas tem um ponto delicado aqui. A fala de Pattinson sobre a vitória impossível parece carregar um tom de amargura.
como se ele próprio desconfiasse dos méritos do rei ausente. Isso levanta uma hipótese perigosa. E se Nolan estiver construindo um Odisseus que não é só vítima dos deuses, mas cúmplice da própria destruição? Um homem que usou a guerra para se tornar um mito e agora está preso à própria lenda, sem conseguir voltar a ser humano. Essa leitura não está confirmada, claro. Mas a forma como o trailer oculta o rosto de Odisseus em diversos momentos, mostrando apenas silhuetas, reflexos, costas viradas, pode não ser só estética. Pode ser uma forma de dizer: não olhe para o que ele foi. Pergunte o que ele se tornou. E é aí que tudo muda. Porque se Odisseus não for o herói, quem vai detê-lo quando ele finalmente voltar? No meio do caos narrativo e da fragmentação temporal típica de Nolan, um elemento reaparece com precisão quase matemática: o mapa. Mas não é um simples recurso de localização? É o símbolo visual mais importante do filme até agora. A linha traçada entre Troia e Ítaca é curta, direta, quase banal. Em qualquer outra história, levaria poucos dias. Mas para Odisseus, esse trajeto vira um labirinto de 10 anos. E o mapa, apresentado no trailer como uma projeção interativa, funciona como a anatomia de uma maldição. Cada ponto marcado não é só geográfico, é uma cicatriz. A Ilha dos Lotófagos, onde a tripulação perde a noção de tempo. O encontro com Circe, que transforma homens em animais. A descida ao submundo, onde Odisseus encontra sombras do passado. A própria Calypso, com sua prisão dourada. E claro, o confronto com o Ciclope, onde tudo começou a ruir. Nolan não apenas respeita a cronologia mítica, ele desconstrói a linearidade, para mostrar como cada parada é um reflexo psicológico. O mapa deixa de ser uma rota e se torna um espelho. Mas tem um ponto nesse mapa que não aparece na Odisseia original. Um ponto deslocado, fora da rota tradicional, que surge brevemente num dos frames do teaser. Um recorte visual que parece sem importância, exceto por um detalhe. Ele está cercado por um redemoinho, um símbolo clássico da mitologia náutica que representa o tempo sendo engolido. Não há nenhuma referência textual clara a esse lugar, nem nas falas do trailer. Mas a escolha de Nolan em destacá-lo sugere algo além do cânone. Talvez uma criação original. Um local onde tudo que Odisseus viveu pode ser reescrito. E isso muda o jogo, porque se esse ponto extra for real dentro da trama, significa que Nolan está propondo algo mais ousado do que uma adaptação fiel. Ele está dizendo que, mesmo dentro de uma narrativa fechada como a Odisseia, ainda há espaço para dúvidas, desvios e novas maldições. O mapa não mente, mas também não mostra tudo. E o que está escondido fora do traçado conhecido pode ser onde a tragédia de fato começa. Christopher Nolan sempre trabalhou com o tempo como se fosse um personagem vivo. Em Dunkirk, o tempo era a ameaça. Em Tenet, era uma arma. Em Interestelar, era um sacrifício. Mas em The Odyssey, o tempo não é apenas distorcido. Ele é negado. É sabotado. E isso coloca o filme num outro nível. Porque aqui, o tempo não se move com a lógica humana. Ele se curva à vontade dos deuses e às falhas dos homens. E isso faz de Odisseus o protagonista mais nolaniano que já existiu, mesmo sendo milenar. O que torna essa obra potencialmente a maior de sua carreira não é o escopo visual, nem o elenco, nem a ambição técnica. Embora tudo isso esteja presente. É o fato de que, pela primeira vez, Nolan está contando uma história onde o personagem principal não pode resolver tudo com um plano, uma máquina ou uma ideia brilhante. Odysseus não pode inverter o fluxo do tempo. Ele não pode negociar com Poseidon. E mesmo quando tem a chance de escapar, hesita. Porque no fundo, ele ainda acha que está no controle. E essa é a tragédia que Nolan mais entende. Além disso, há algo inédito na escolha do material. Adaptar uma epopeia grega exige lidar com símbolos absolutos: lar, honra, fidelidade e identidade. Não há espaço para relativismos modernos. É tudo ou nada. E ainda assim,
Nolan consegue aplicar sua assinatura autoral. As narrativas paralelas, os flashbacks disfarçados, os personagens que falam menos do que sentem, sem trair o espírito do original. Ele está fazendo um épico, mas um épico silencioso. Um filme de guerra sem batalha. Um retorno, onde talvez não haja mais lar, e tem um último detalhe. O trailer termina como começou, com silêncio. Nenhuma explosão, nenhuma revelação dramática. Apenas uma imagem de Odisseus em pé, sozinho, olhando para um litoral que pode ser Ítaca, ou só mais uma ilusão. E é nesse silêncio que Nolan grita. Ele não quer que você saiba o final. Ele quer que você se perca no caminho. Porque o verdadeiro destino desse herói talvez nem seja voltar para casa. Talvez seja aceitar que o mundo que ele deixou para trás não existe mais. E agora eu quero saber, será que esse filme vai superar A Origem e Interestelar como obra definitiva do Nolan? Ou você ainda acha que falta algo para essa jornada ser digna do trono? Comenta aí e diz o que você acha que esse novo ponto no mapa pode esconder. Porque, se for o que parece, esse não é só mais um épico, é o recomeço da mitologia no cinema. E Nolan pode ser o arquiteto desse novo panteão.